Bom dia de novo. Quem está chegando aqui ainda? Cauã. Então, bora dar uma relembrada aqui, né, em relação à Roma Antiga que a gente começou a ver antes desse esquema aí. E aí, nós começamos a ver, né, sobre uma das principais civilizações do mundo antigo. A gente já via, né, assim como Grécia faz parte da chamada Antiguidade Clássica, Roma também. Então, a parte onde que a gente estuda a Antiguidade Ocidental, temos Grécia e Roma Antiga, né? Lembrando que Roma Antiga é dividida em três períodos, né? Nós temos o período da República, né? Depois nós temos o período, nós temos primeiro o período da monarquia, depois República e, por fim, Império. A gente já havia começado, né, com a parte da monarquia, e aí temos aí algumas características gerais, né, como vocês podem ver no slide. Então, aqui, ó, localização na Península Itálica, né, então, algo já comum para todos, todo mundo já sabe, né, numa região chamada de Lácio também, né, então, localização Península Itálica no Lácio. Tinha como principal rio o rio Tibre. Cuidado para não confundir com o Tigre, que é lá na Mesopotâmia, no atual Iraque. Então, o rio Tibre, né, como principal rio, um solo fértil que propiciou a agricultura, né? Então, havia um solo muito bom, né, tem um solo muito bom ainda até hoje, e facilitou nesse desenvolvimento da agricultura aí. Um litoral pouco recortado, né, com a ausência de portos naturais em abundância, ou seja, houve uma necessidade de construção de portos, né, para poder atracar os navios. Nós tínhamos a região dividida, né, no norte, viviam os gauleses, no centro, etruscos e latinos, e no sul, os gregos, né, na chamada Magna Grécia. Né? Então, essa questão de característica geral aí, pouco aparece em relação à cobrança em Enem, vestibular ou algum concurso, mas é interessante a gente saber aí, principalmente essa questão do solo fértil, que vai facilitar o desenvolvimento da agricultura, certo? Então, qualquer dúvida que for surgindo, podem ir perguntando aí. Fundação. A gente já sabe que a história de Roma é contada de duas maneiras principais. Né? Nós temos uma que é contada de forma histórica ou arqueológica, né, como está aí a arqueologia, e também outra, né, uma de forma lendária. E nós temos, né, a arqueologia e a lenda, ou seja, o mito. A primeira é contada como, né, que os povos latinos que habitavam essa região, eles vão começar a se sentirem ameaçados por parte, né, de outros povos, como latinos, etruscos, inclusive. E aí eles vão e fundam essa cidade, né, construem uma muralha e fundam a cidade, né, como tem aí, ó, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Né? Então, os latinos poderiam ter fundado Roma 1000 anos antes de Cristo. E a mais comum, né, apesar de ser baseada na lenda, ou lendária, no mito, nós temos aí, ó, em 753 a.C., Rômulo e Remo, né? A história de Rômulo e Remo, que eles, né, eram herdeiros lá da cidade de Alba Longa, e o que é que vai acabar acontecendo? O tio deles não queria que eles herdassem esse trono, e vai e coloca eles dois num cesto, coloca no rio, né, lá no rio Tibre, e eles são, né, depois salvos, né, nesse cesto, por uma loba, que tem na imagem aí, é chamada loba capitolina, o nome dessa loba. E eles vão ser criados por essa loba, depois vão ser descobertos por um casal de camponeses, levados de volta para Alba Longa, e lá passam a ter o direito de fundar essa cidade. Eles se desentendem em relação à fundação da cidade. Rômulo mata Remo e funda Roma, né, dando início a essa origem aí do mito. Lembrando que o mito não é uma mentira, né? O mito não tem o objetivo de enganar ninguém. O mito, né, é um mito, como o próprio nome já diz. Conta a narrativa sobre a origem de algo, no nosso caso, é a origem de Roma. O modo de produção vai ser escravista. Só que a gente vai falar mais dessa questão aí de modo de produção escravista, principalmente quando chegar lá na fase do Império, então a gente vai mais para frente nessa questão aí. Mas vamos voltar lá até antes, a gente vai falar dessa questão de modo de produção escravista. Roma dependia de escravos. Fases da história nós temos três também. Tá aí, ó, monarquia, república e império. Não precisa se apegar a essa questão de data, né? Temos as datas aí, só que, ó,
monarquia, de 753 a 509 a.C. Vocês não vão decorar essas datas, né? Tem que saber que temos a fase da monarquia, que né, a fase lá que eles vão ter 7 reis, depois a república, que é quando o Senado toma o poder desses reis, e o império, que é quando eles começam a conquistar diversas regiões, né? No norte da África, lá na parte da Ásia, e né, grande parte da Europa, na verdade, né, praticamente quase toda, né, toda a Europa, e formam o império aí. Tranquilo? Se for surgindo as dúvidas, já sabe, vão perguntando, beleza? A fase da monarquia, né? A gente tem pouca informação, ou seja, tem pouca documentação. A gente não tem tantos vestígios históricos que possam contar essa fase. Né? Por isso está aí, ó, nesse primeiro ponto, dizer, ó, formação, pouca documentação, certo? Ó, não precisa, quem não quiser, não precisa anotar, só prestar atenção que eu vou estar enviando esse slide depois aí, né, no grupo, certo? O rei tinha 3 funções. Ele tinha tanto a função política, que era essa questão da função executiva, uma religiosa, ou seja, ele era o chefe religioso, e jurídica, né, como se ele fosse o principal juiz. Então, ser rei na fase da monarquia era ser muito importante. Né? Se vocês forem pesquisar, vocês vão achar muito pouco falando dos reis, né, do nome dos reis. Então, não precisa se atentar também. A gente tem que saber que durante a fase da monarquia, os reis tinham funções executiva, religiosa e jurídica também. O Senado era formado pelos anciãos. Né? Quem eram esses anciãos? Né? Eram aqueles mais velhos, tinham a idade mínima, né, para poder ter o direito de votar, ter o direito de participar da política. Tinham poder de veto sobre as decisões dos reis, ou seja, se o rei tomasse uma decisão que não agradasse o Senado, eles poderiam vetar, ou seja, não aceitar essa lei, por exemplo. Então, eles tinham esse poder de vetar leis, né? Então, o Senado era muito importante dentro dessa fase da monarquia. Vai ser tão importante que a gente vai ver que eles vão derrubar, né, o poder dos reis. Já entrando na questão da sociedade, né, e a gente já citou, já trabalhou sobre isso aí, nós temos aí, ó, patrícios, plebeus, clientes e escravos. Né? Veja que os patrícios são os considerados cidadãos, ou seja, aqueles que têm o direito de votar e ser votados. A gente vai ver mais na frente que os plebeus não têm esse direito e vão acabar lutando para tê-lo, né? Vão acabar lutando para conquistar esses direitos aí. Né? A gente fala já já. Então, os patrícios, cidadãos, possuidores de terra, gado e direitos. Pelo fato de serem os grandes proprietários de terra, eles faziam parte do que a gente chama de aristocracia. Né? Então, essa aristocracia aí era justamente a galera que tinha, né, poder, a galera que tinha terra. Então, terra significava poder nesse período aí. Abaixo tínhamos os plebeus, livres, mas, né, sem direitos ou propriedade. Ou seja, eles eram livres, geralmente eram camponeses, trabalhavam, né, nas terras dos patrícios. Eles, né, mas não tinham direito político, e isso vai fazer com que eles lutem por esses direitos depois. Clientes, geralmente eram o quê? Eram, né, estrangeiros. Eles dependiam dos patrícios, eles prestavam serviços para os patrícios também. E, por fim, nós tínhamos os escravos. Lembrando que a escravidão na Roma Antiga vai ser ou por dívida, que vai acabar depois de uma luta, né, dos próprios plebeus também, e desculpa, vai acabar depois, mais tarde, com a criação, né, de algumas leis que proíbem essa escravidão, a gente vai falar já já, porque o escravo por dívida era quem? Era aquele plebeu que não tinha condições de pagar ou honrar uma dívida e ele acabava se tornando, né, escravo. Ou por guerra. Como é que se tornava escravo por guerra? Muito simples. O povo dominado, né, era feito de escravo. Então, a população da área dominada muitas vezes não aceitavam pagar tributos, eles, né, eram escravizados. Mais tarde, eles vão ser realmente escravizados, porque Roma vai depender muito da questão, né, escravista. No momento da monarquia, os escravos ainda eram pouco numerosos. Né? E esse período vai acabar quando os etruscos passam a dominar, né, a região. Então, de grande importância nessa fase da monarquia, nós vamos ter também essa questão da sociedade, principalmente dando destaque para os plebeus, que vão lutar por conquista de direitos, a questão dos escravos também, né, por dívida ou por guerra, e lembrando que os patrícios eram aqueles que estavam no topo da pirâmide social, né, como vocês podem ver aí, que eram os grandes proprietários de terra. Tá tudo beleza aí, Pinheiro? Por enquanto, Puligrite. Vamos entrar aí na outra fase, a segunda fase. Tá de boa?
De boa. Segunda fase, então, aí, Pinheiro. Bora lá, pode ligar o microfone, tá bom. É ouvindo você demais. A República, né? Então, a gente vai sair da fase da monarquia e vai entrar na fase da República. Nessa fase, eu vou destacar aí, apesar de ter uma série né, da parte burocrática que nós temos dentro da Roma Antiga, eu vou destacar o poder do Senado. O Senado é quem derruba a monarquia. Né? O Senado ele eram aqueles grandes proprietários de terra que eles não vão mais aceitar o poder dos reis. Então, como tem aí, ó, a estrutura política, né? Como vocês estão vendo. Quando fala de estrutura política, né, nós temos o quê? O Senado controlado pelos patrícios e foi o principal órgão do poder. Então, veja que o Senado é quem vai ter destaque dentro dessa fase da República, porque eles, né, são eles que tomam o poder, são eles que têm as terras, são eles que têm os direitos políticos. Dentro da República, a gente ainda tem os cônsules, os pretores, os censores, os edes, os questores. Vou, né, destacar também o poder dos ditadores. Os ditadores, né, eles só poderiam existir, nesse cargo de ditador só existia, como tem aí, ó, escolhido pelo Senado para governar por 6 meses com plenos poderes em momentos de crise aguda. Ou seja, no momento de uma grande crise, havia necessidade de ter um ditador. Ou seja, ele tinha pleno poder. Ele não precisava seguir nenhuma lei, ele não precisava seguir nada, porque ele estava ditando, né, essas leis em um momento de maior, né, necessidade, como, por exemplo, uma ameaça de guerra ou uma pandemia, né, que foi comum nesse período também. Então, isso, né, fazia com que houvesse a necessidade de se implantar o poder dos ditadores. Era, né, limitado a 6 meses esse poder. Tranquilo, vamos seguir. Ainda tínhamos a Assembleia Centurial, né, que fazia, né, votavam projetos, a Assembleia Curial, que fazia parte, né, dos assuntos religiosos, a Assembleia Tribal, né, então, era uma série de funções que estava dividida para melhor organizar a República aí. Mas bora, né, atentar aí nesse slide aos plebeus. Vejam, sem direitos políticos, né, no penúltimo tópico aí, obrigados a ir para o exército e expostos à escravidão por dívida. Veja que os plebeus não tinham direitos políticos, eles eram forçados a participar, né, do exército, né, não era uma questão de você se alistar voluntariamente, e poderia se tornar escravo por dívida. Por isso, em 494 a.C., o que é que eles vão fazer? Vão se revoltar. Eles se revoltam e ameaçam ir para o Monte Sagrado. O Monte Sagrado, né, era uma região distante de onde tinha a cidade de Roma, de onde estava localizada Roma, e eles ameaçavam fazer o quê? Sair de Roma e fundar uma nova cidade, lá no Monte Sagrado. Por que eles ameaçaram sair de Roma e ir para um outro local fundar uma nova cidade? Justamente para conquistar direitos. Então, eles saem de Roma, ameaçam, né, fundar uma nova cidade. Desculpa, eles ameaçam sair de Roma e fundar uma nova cidade, certo? Só um minutinho aqui, galera. Deixa eu. Meu tio acaba. Barará. Infelizmente, a Eduarda não vai poder participar aqui. Já está. Então, assim, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter justamente essa questão da revolta por conquista de direitos. E eles vão acabar conquistando esses direitos. Então, eles não vão precisar sair para essa região e fundar uma nova cidade, porque né, os patrícios, que é o Senado, que fazem parte do Senado, os senadores vão aceitar e vão criar algumas leis, né, dando, né, esses direitos aí aos plebeus. Conquista dos plebeus, muito importante vocês saberem o que tem aí, ó, nesse slide agora. Primeira coisa, eles tiveram o direito, né, de eleger o tribuno da plebe. Tribuno da plebe. Quem era o tribuno da plebe? Era um representante dos plebeus que tinha o direito, inclusive, de vetar alguma lei que fosse criada pelo Senado. Se fosse criada alguma lei, alguma determinação que o Senado, né, estabeleceu e eles não aceitassem, o tribuno da plebe, que era o representante dos plebeus, poderia vetar.
né? Então, ele tinha, inclusive, imunidade, ou seja, era uma pessoa que tinha muito poder dentro dessa representatividade aí em relação aos plebeus, e essa imunidade é, por exemplo, ele não poder ser julgado igual qualquer um, seria julgado de forma diferente. Lei das 12 tábuas. Qual a importância dessa lei das 12 tábuas? As primeiras leis escritas. Então, por que é importante leis escritas? Elas não são mudadas facilmente com o passar do tempo. Antes, a lei era baseada no direito consuetudinário. O que é isso? É o direito baseado, né, as leis baseadas nos costumes. Com a lei das 12 tábuas, ó, tudo escritozinho agora. Lei Licínia, também conhecida como Lei Licínia Céstias. O que é que essa lei vai estabelecer? Ó, o cônsul, tem um cônsul, né, plebeu, e ainda tem essa questão da partilha de conquistas com os plebeus. Quando eles vão iniciar a conquista de territórios, os plebeus vão passar a ter direito também, né, a parte desses territórios. Então, vai haver uma partilha das conquistas com os plebeus. Lei Canuleia, a próxima lei aí, permissão de casamento entre patrício e plebeu. Por que vai permitir casamento entre patrício e plebeu agora? Alguns plebeus começaram a enriquecer com o comércio, né? E vão ter muito mais poder do que alguns patrícios. Então, eles passam a ver isso de forma interessante. Outra lei que, inclusive, vai fazer parte né, dessa lei licínia também é o fim da escravidão por dívida em 326 a.C. Né? Então, nós vamos ter essa série de conquistas, tudo a partir da ameaça de fundar uma nova cidade. Deixa eu minimizar aqui rapidinho. Por enquanto, aí, alguma dúvida? Então, pode ativar o microfonezinho aí se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Estou falando rápido demais, tá beleza? Me digam aí. Café? Então, vamos, né? Bora seguir aqui. Então, vamos lá. Vou fechar aqui de novo, vamos voltar para o slide. Vamos ter aí início dessa expansão de Roma. Se vocês observarem no slide, Roma está, ó, nesse ponto central aí do mapa, né? E depois nós temos essas linhas vermelhas aí que mostram as estruturas, né? As estradas romanas, na verdade. Essa expansão territorial vai começar a partir de quê? Do século V, do século V ao século III a.C. Então, lá por volta do século V, ou seja, mais ou menos no ano 400 e alguma coisa, eles começam esse processo de expansão. Para que eles começam? Por que eles começam a conquistar territórios? Justamente para obter suprimentos, né? Obter terras para, né, ter mais suprimentos, porque a população vinha aumentando. E também para conquistar escravos. Lembrando que né, a mão de obra principal passa a ser a escravidão. Então, os plebeus haviam conquistado uma série de direitos e, né, não tinha mais, por exemplo, como ser escravizado, e isso fez que houvesse a necessidade de escravos por guerra. E vai haver a formação da Península Itálica, como vocês estão observando aí no mapa também. Então, se vocês olharem no mapa, né, essa é a chamada Península Itálica. Se vocês verem, né, é basicamente hoje onde temos a Itália. Né? No final da aula, nós vamos sortear aí uma passagem inteiramente grátis só de ida para lá, certo? A segunda fase vai acontecer a partir das guerras púnicas, né? O que vai ser as guerras púnicas? Vai ser um conflito entre Roma e Cartago, né? Que era uma cidade lá no norte da África. Se vocês observarem no mapa, temos aí a cidade de Cartago, bem na ponta aí da África, né, no norte. Era a cidade mais importante do mar Mediterrâneo aí, que era banhada pelo mar Mediterrâneo. Era o principal centro comercial da época no mar Mediterrâneo. Roma conquistar Cartago significou conquistar e dominar o mar Mediterrâneo todo. Então, quando Roma conquista Cartago, né, pode falar Cartago também, nas guerras púnicas, né, as guerras púnicas foi esse conflito entre Roma e Cartago.
Púnicas vem de punis, né, que é justamente para desculpa, Púnicas vem de Punis, que é o nome dado também a Cartago, né? Quem era de Cartago poderia chamar de púnicos também. Então, não tem nada a ver com punição, certo? Vai começar essa expansão territorial indo até para o Oriente, né? Chegando na Macedônia, na Síria, Grécia e Egito, e no Ocidente, lá na Península Ibérica e Gália. Então, veja que eles começam esse processo de expansão. Se vocês observarem no mapa anterior que nós tínhamos, né? Fica apenas a Península Itálica. Nesse próximo mapa, já pega o norte da África, a parte ocidental da Europa, que pega, né, a Península Itálica, que é a Espanha, né, hoje a atual Espanha, Portugal, e a região da Gália também, que fica ali entre França e a Itália. Belezinha? Então, a partir das guerras púnicas, presta atenção aí, uma coisa importante em relação a Roma, a partir das guerras púnicas eles vão conseguir, né, conquistar territórios e começar o processo, né, de formação do império. Consequências dessa expansão. O que é que vai acabar acontecendo? O mar Mediterrâneo passa a ser dominado pelos romanos, eles chamam de Mare Nostrum, né? Então, nosso mar, né? Então, você dominar o mar Mediterrâneo, você dominava o principal centro comercial da época. Esse centro comercial só vai perder importância a partir das grandes navegações, né? Que aí esse eixo vai se deslocar para o Atlântico. Entrada de riquezas em grande quantidade. Quanto mais território você conquistava, mais você conquistava riqueza. Por quê? O que é que os romanos faziam? Saqueavam. Eles vão começar a, né, saquear a riqueza desses povos. Ruína dos pequenos proprietários. Por quê? Porque o grande proprietário passou, né, a ter mais poder e acabar tomando ou conquistando as terras dos pequenos proprietários. Esses pequenos proprietários, né, esses camponeses que tinham, né, uma pequena propriedade, eles vão passar a fazer o quê? A ir para a cidade, levando ao êxodo rural. Né? Então, eles saem do campo, vão para a cidade. Então, como consequência, né, esses pequenos proprietários saem para a cidade, levando ao êxodo rural. A plebe vai se empobrecer cada vez mais. Né? E veja esse último ponto aí, entrada de milhares de escravos. Ou seja, Roma vai conquistando o território e a consequência é conquistando e aumentando o número de escravos também, né? Se formando aí o que a gente chama de modo de produção escravista. O modo de produção escravista, desculpa aí, viu, galera? Então, o modo de produção escravista porque eles eram, né, viviam e dependiam exclusivamente da escravidão. Vai haver uma nova organização, né, social. Os patrícios vão continuar no topo, fazendo parte do que a gente chama de camada senatorial. Os plebeus que enriqueceram, veja, né? Lembra que eu falei que alguns plebeus começaram a enriquecer, principalmente com o comércio? Essa classe vai ser chamada de classe equestre. Abaixo temos os clientes, que são, né, os agregados, ainda dependendo dos patrícios. Abaixo, veja que os plebeus, olha que os plebeus pobres viraram proletário. Por que ele virou proletário? Ele não é mais camponês, ele agora vive na cidade e ele agora trabalha na cidade. Então, ele vira um proletário, trabalha auxiliando, né, os patrícios, né, auxiliando, na verdade, não, eles trabalham mesmo. E os escravos não é mais, né, por dívida, como tinha lá na primeira formação. Agora são escravos por guerra. Então, os povos conquistados, como vocês podem observar aí. Vamos ter algumas lutas civis, ou seja, disputa dentro do próprio território romano, disputa pelo poder. Roma, né, isso vai ser comum dentro da Roma antiga. Né? O que vai levar a essas disputas civis? Por exemplo, crise de agricultores. Né? Ou seja, os agricultores vão estar, né, vamos dizer assim, perdendo importância, porque as cidades vêm ganhando essa importância que antes era do campo, até porque começou a haver o êxodo rural, como a gente falou. Então, se você tem um êxodo rural, a galera vai para a cidade e você não tem mais essa mão de obra lá, né, no campo. Então, vai haver o quê? Dois tribunos da plebe vão se destacar. Eles eram irmãos, Tibério Graco e Caio Graco. Como vocês podem ver no slide, o que é que eles queriam? Reforma agrária. Era justamente uma divisão de terras mais justa.
A gente sabe que isso não vai acontecer, até porque Tibério e Caio Graco eles vão acabar sendo assassinados. Né? Então, eles acabam sendo mortos por tentar distribuir terras. Quem era Tibério e quem era Caio Graco? Eram irmãos que foram eleitos, claro que em épocas diferentes, obviamente, né? Foram eleitos tribunos da plebe. Lembra da conquista que os plebeus tiveram? Né? Eleger o tribuno da plebe, um representante deles. Nós ainda vamos ter disputas entre, né, Mário e Sila. Né? Mário fazia parte dos plebeus, queria uma reforma, né, na situação atual da época, e Sila não, queria conservar. Né? Mas isso aí não é tão importante quanto a revolta dos escravos liderada pelo famoso Espartacus. Então, Espartacus, ele, em 73 a.C., ele vai sacudir o Senado, vamos dizer assim. Né? Ele vai acabar, né, conseguindo, né, abalar as estruturas de Roma, liderando uma revolta, né, de milhares de escravos. Né? Os escravos vão começar a segui-lo. Só um minutinho que eu acho que tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Ou não é? Ah, alguém pedindo para entrar. Quem era, gente? Para eu poder colocar. Deixa eu ver. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não está aparecendo nada no meu. Ah, é na República Romana que surgiu o Tribuno da Plebe. O Tribuno da Plebe surge, né, justamente nessa. Na fase da República. E, né, não temos mais perguntas. Só um minutinho que tem alguém querendo entrar. Deixa eu enviar a mensagem aqui para o grupo. Rapidão. Cadê o grupo? Aqui. Quem pediu para entrar? Prontinho, bora lá. Vamos voltar para o nosso slide aí. Então, nós vamos ter, né, Espartacus, né? Inclusive, tem uma série meia proibida para menores, né? Rapidão. Anne Bianca. Boa noite, Anne. Dando trabalho para a gente. Temos que voltar tudinho aqui. Então, vamos ter, né, Espartacus com esse destaque. Espartacus, depois de muito tempo, ele vai acabar sendo morto e crucificado na chamada Via Ápia. Né? Essa Via Ápia. Poxa, galera, não vou aceitar. Ó, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Bora lá, bom dia e segue o fluxo. Espartacus vai acabar sendo né, morto e crucificado, ele e mais 4.000 escravos, uma estrada chamada Via Ápia, lá em Roma. E acaba, né, abalando as revoltas de escravos, porque vai servir de exemplo. Então, imagine 4.000 pessoas crucificadas. Lembrando que a crucificação não vai ser exclusividade de Cristo nesse período, a gente vai falar mais, né, disso mais na frente. Então, assim, aí nós vamos ter justamente Espartacus sendo crucificado, ele mais 4.000 pessoas numa estrada, né? Então, isso é uma coisa horrível. Em 60 a.C., nós vamos ter a criação dos triunviratos, ou seja, governo de três. Esses triunviratos, né, vai ser o quê? Vai ser justamente, né, três governantes. O primeiro triunvirato, formado por César, Pompeu e Crasso, né, ele não vai dar muito certo esse triunvirato porque a disputa pelo poder é muito grande. Nesse primeiro triunvirato aí, quem vai ter destaque é Júlio César, que acaba tomando, né, o poder de Pompeu e Crasso. Mais tarde nós vamos ter outro triunvirato, que é o de Marco Antônio, Otávio e Lépido. Nesse segundo triunvirato, em 44 a.C., Otávio vai tomar o poder e vai acabar se tornando o primeiro imperador de Roma, com o nome de Otávio Augusto. Lembrando que Augusto não é um nome, Augusto é um título, né? Então, tá aí a questão de Otávio Augusto. Beleza? Aí nós vamos ter início a fase do Império. Tá? Então, a fase do Império é justamente quando Otávio toma o poder. Essa fase do Império
Nós vamos ver em um outro momento. Desculpa aí, galera. Nós vamos ver em um outro momento. Belezinha? Galera, pode ligar o microfone aí quem precisar. Ó, essa aula de hoje, a gente vai ficar por aqui, né? Nós vamos ter mais aulas. Semana que vem, na terça-feira, nós vamos ter aula de novo, viu? Nós vamos, né, começar a dar sequência. Infelizmente, a gente vai ter que estar fazendo dessa maneira, né? Então, a gente vai ter que estar fazendo por videochamada mesmo, videoconferência, né? A gente sabe da situação que nós estamos passando. Então, assim, não podemos parar. Terça-feira, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, nós vamos ver o Império, certo? Então, para a gente não atrasar, então vamos continuar. Não tem esse negócio de ficar aguardando porque está em casa, está de quarentena. Vamos começar a estudar, certo? Podem ligar o microfone aí, né? Se quem quiser, para fazer alguma pergunta, alguma coisa. Eu vou mandar o slide já hoje. Então, assim, eu não vou mandar agora, porque já eu vou entrar em outra aula, certo? Mas depois dessas aulas que eu tiver, tem aula na segunda e na terceira série ainda, eu vou estar enviando, certo? Alguém quer falar? Pode falar aí. Vai mandar uma atividade não para nós, não? Igual o Júnior passou? Mandar o quê? Uma Atividade? atividade igual o Júnior passou? Sim. Não, ainda não, viu? Por enquanto, calma. Deixa a gente terminar a parte do Império, que essa primeira parte a gente já viu. Na verdade, foi mais uma revisão, certo? A fase do Império, aí sim, eu vou estar passando essa atividade. Tranquilão? De boa. De boa. Valeu. Suado, meu parceiro. Bom dia para todo mundo, viu? Qualquer dúvida, lá no grupo, certo? Certo. Tchau e beijo. Beleza. Beijo para todo mundo. Valeu. Tchau. Valeu, pede aí, cara. Valeu. Tchau, gente. Ele falou.